Flamengo e Vasco. Amanhã você vai ver ao vivo na Globo a partir de 3h30 da tarde. Tem o Bora Pro Jogo com a minha joia e a bola rola às 4 da tarde. Repórter Marcelo Corrêa já tá no Maracanã, palco do jogo. Chegou cedo aí, rapaz, chegou bem cedo. Ô Corrêa, primeiro o Flamengo, mandante do jogo, informações do Mengão pra gente aí. É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Já tô aqui em frente ao Maracanã, tá fazendo sol. Aliás, amanhã tem uma previsão de chuva para a hora do jogo, mas isso é papo para amanhã, pro Bora Pro Jogo, pro Thiago e para quem estiver na transmissão. Eu vou estar lá. Olha só, até o momento, 53 mil ingressos emitidos, em maioria absoluta de torcedores do Flamengo, que tem o mando de campo nessa partida. No setor sul, que é destinado à torcida do Vasco, até agora apenas 5 mil ingressos emitidos. Sobre o Flamengo, a grande dúvida do técnico Leonardo Jardim para a partida é o substituto de Arrascaeta, que fraturou a clavícula no jogo da última quarta-feira pela Libertadores, lá na Argentina, contra o Estudiantes, empate em 1-1. E aí, sem o Arrascaeta para essa partida e para a sequência do campeonato, até a paralisação para a Copa do Mundo, ele tem como opções o Nico de la Cruz, o Saúl e também o Gonçalo Plata, que poderia ser deslocado ali da ponta direita para jogar no meio-campo. Lucas Paquetá não é uma opção, pelo menos por enquanto, porque também se recupera de lesão. Então, o Leonardo Jardim vai precisar decidir quem substitui o camisa 10 da Gávea, Escobar. Esse empate com os Estudiantes, que ele tá com esse kikiki dele, mas ele empatou, tá? É, o Flamengo tá se preparando para esse jogo que a gente mostrou ali, esse que tá no meu super telão. Flamengo e Vasco. O Flamengo vem pro jogo com algumas baixas, principalmente no meio de campo. O Carrascal segue suspenso, o Arrascaeta e o Paquetá estão machucados. Venê, acho que é a maior... Esse vai ser, além de começar, que estreia é sempre difícil, mas esse vai ser o maior desafio do Leonardo Jardim, que tem uma boa sequência de invencibilidade, né? Agora com 10 jogos sem perder, né? São 7 jogos seguidos com vitória e um empate, ou seja, 8 jogos seguidos sem saber o que é derrota. A última derrota foi justamente aquele vexame para o Red Bull Bragantino pós-data FIFA. De fato, o Flamengo vive um bom momento, só que agora o Leonardo Jardim ele vai ter uma dificuldade absurda para montar o meio de campo dele diante do Vasco da Gama. Inclusive, se a gente analisar a situação, foi um erro ele ter arriscado o próprio Arrascaeta, porque agora ele acabou acontecendo isso, fica parecendo engenheiro de obra pronta, mas eu avisei que era para pensar no futuro. Se você já não tinha o Carrascal no Campeonato Brasileiro, era só você começar com o Carrascal na vaga do Arrascaeta, mas aconteceu. Na ausência do Carrascal, na ausência do Arrascaeta, na ausência do Paquetá, que também não retorna, o que o Leonardo Jardim pode fazer? Ele tem 3 opções da minha concepção. Começar com o De la Cruz, que já fez essa função no River Plate e também na seleção uruguaia, começar com o Saúl, que já fez essa função nos tempos de Atlético de Madrid, ou, que para mim é a última opção, é o Luiz Araújo, que já fez essa função nos tempos de Felipe Luiz. Então, o elenco do Flamengo é tão bom que mesmo com 3 baixas extremamente importantes, a gente está debatendo 3 opções que são boas opções. O De la Cruz é muito bom jogador, só acho que não aguenta 90 minutos. O Saúl também está voltando de uma grave lesão, também acho que não aguenta 90 minutos. E o Luiz Araújo, ele pode, entre aspas, fazer essa função no segundo tempo, quando há necessidade. Muito bem, se um não aguenta e o outro também não, aí um joga um tempo, o outro joga o outro. Pode ser, né? Não seria loucura também. Ó, e o Flamengo informou hoje de manhã que o Arrascaeta teve alta hospitalar, passou por uma cirurgia na clavícula, a gente contou ontem aqui. O clube disse em nota que os primeiros dias de recuperação serão o repouso, obviamente, na casa do Arrascaeta. E a partir de segunda-feira o jogador vai dar sequência num cronograma e tratamento lá no CT Jorge Elal. A esposa do Arrascaeta, Camila, postou nas redes sociais uma foto ao lado dele e escreveu: "Tua forma de ver a vida e enfrentar os desafios me inspira. Minha pessoa favorita, Deus está conosco." Camila, tem outras pessoas que também têm ele como pessoa favorita, tá? Não é só você, não. Inclusive, Arrasca, se a Camila não puder em determinado momento, eu levo a comida. Você não precisa levantar da cama, entendeu? Eu levo a comida, a água, repouso total. Entendeu, Camila? Falei, se você precisar dormir, eu avisei. Entendeu? Venê Casagrande tá aí. Começo com você. Vamos lá, para esse jogo, né, que você tá mencionando, para vaga do Arrascaeta. Para esse jogo. Vamos lá, na ausência do Carrascal e do Paquetá, eu escolho o De la Cruz. Eu começaria com o De la Cruz, um jogador que, tecnicamente falando, já se provou, joga muita bola. A grande questão é a parte física e
Eu entendo que ele não aguenta 90 minutos, mas pode aguentar ali em torno de 60 minutos, ou seja, primeiro tempo mais 15 minutos do segundo tempo. Eu começo com o De La Cruz e aí no segundo tempo, a depender do que estiver acontecendo, você bota o Saúl, adianta um pouco o Saúl, ou até mesmo o Luiz Araújo para fazer essa função. Mas te respondendo de maneira sucinta, De La Cruz para começar esse jogo. E você, Caio? Eu escolhi... Quais são as opções que você falou? De La Cruz, Saúl e o Luiz Araújo. E você? Eu optaria pelo Luiz Araújo. Eu gosto muito do futebol do Luiz Araújo. Não que seja um problema meu, como a Fernandinha falou, ainda mais contra o Vasco. Mas eu acho que ele pode acrescentar mais ofensivamente do que o De La Cruz. O que muda, o Caio, com o De La Cruz e com o Luiz Araújo? O De La Cruz ele é um cara mais de controle de bola, é um cara que também compõe melhor o meio de campo. O Luiz Araújo é um cara mais agressivo, que parte para cima o tempo inteiro, que incomoda a defesa adversária o tempo inteiro, que tem a finalização também, apesar do De La Cruz também ter. Mas o Luiz Araújo, ele faz mais sentido para um Flamengo que pensa em jogar mais, né, no campo de ataque. E acredito eu que mesmo com os desfalques, a ideia do Flamengo vai ser ter a bola, vai ser agredir a defesa do Vasco, e eu acho que o Luiz Araújo incomoda mais do que o De La Cruz ofensivamente. Então, se fosse o Léo Jardim, o Leonardo Jardim, né, Léo Jardim é o meu goleiro, eu escolheria o Luiz Araújo. Ele deve escolher o Luiz, não? Porque pelo tipo de jogo agressivo que ele gosta e de efetividade, e a gente está falando de um clássico regional, a gente brinca, mas assim, para quem está começando a gostar de futebol agora, gente, esquece. Quando você está falando de um Fla-Flu, quando você está falando de um Vasco-Flamengo, não tem plantel, o negócio fica difícil, fica diferente demais para todo mundo, até para quem nos últimos anos tem um elenco melhor, que é o caso do Flamengo. Então, assim, é um jogo sempre muito delicado e que você tem que ser efetivo. O Caio trouxe um destaque aqui do mole que os zagueiros do Vasco não podem cometer, no desligar alguns minutos, porque contra o Olímpia não foi gol, mas contra o Flamengo não tem como, não pode errar. E talvez provocar esse erro, o Luiz Araújo, ele é um cara mais para isso. Você concorda comigo? Olha só, Fernandinha, no primeiro momento, inclusive, eu até mudei de opinião em relação a essa escolha. Eu pensei no Luiz Araújo, só que eu penso também no segundo tempo. No segundo tempo, se o Gonzalo Plata, por exemplo, precisar ser substituído, você não vai ter um jogador para atuar na ponta direita e o Luiz Araújo pode ser esse jogador. Então eu começaria com o De La Cruz. E a depender do que acontecer durante o jogo, você pode botar o Luiz Araújo ali, ou até mesmo o Plata, se precisar sair, você coloca o Luiz Araújo, depois o Saúl. Eu acho que a gente está debatendo aqui tantas opções, o que comprova o que a gente sempre fala. O elenco do Flamengo é tão bom, mas tão bom que mesmo com muitas ausências, ele continua tendo várias opções. E só mais um detalhe sobre esse jogo, Fernandinha. Quem vai estar lá assistindo em loco será Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Se o Pedro ainda sonha em ir para a Copa do Mundo, o que eu acho que não tem chance, mas ele como jogador ele precisa sonhar, até mesmo para ele continuar performando em altíssimo nível, chegou o grande momento para ele se provar em loco. Quem o Ancelotti vai lá ver, hein? Acho que ele foi ver se pode naturalizar o Puma Rodrigues para jogar na lateral direita. Quem que ele foi ver? Pedro, Léo Pereira. Eu acho que Léo Pereira é outro nome que ele quer ver também. Danilo já está na Copa. Danilo já está na Copa. Falar em Léo, Alexandre. O Léo Pereira ele foi homenageado pelo Flamengo por completar 300 jogos com a camisa do clube. O zagueiro alcançou o feito no jogo contra o Atlético Mineiro, domingo passado. Recebeu uma camisa celebrativa com o número 300 das mãos do diretor de futebol do Flamengo. Está aparecendo na sua tela aí exatamente esse momento em que ele recebe das mãos do José Boto, que é um diretor do Flamengo, a camisa escrito Léo Pereira 300, no número, na parte das costas, onde tem o número habitual do jogador, o número 300, fazendo referência ao seu jogo número 300, e o Léo Pereira, obviamente, sorrindo aí ao lado da camisa, tirando foto. O José Boto também aparece na foto, no vídeo aí, celebrando esse momento para Léo Pereira. Ô, Vene Casagrande, 300 jogos é jogo à beça, né? São quantos anos de Léo Pereira? Desde 2020. Ele chegou ao Flamengo em 2020. 6 anos. E eu acompanhei de perto a trajetória dele com a camisa do Flamengo. Demorou para engrenar. Demorou para engrenar. Posso dizer que eu tenho 36 anos. Foi a maior reviravolta com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvida. Com a camisa do Flamengo. Que eu vi dentro do clube. Porque a forma como ele soube lidar com a incerteza dele, ele ficou muito perto de deixar o Flamengo várias vezes, só não deixou uma vez por conta de um clube da Turquia, que em cima da hora mudou a forma de pagamento, senão ele sairia do Flamengo. Enfim, teve problema também na vida pessoal e ele conseguiu dar a volta por cima e hoje, sem sombra de dúvidas, ele vive o melhor momento da carreira dele, não só com a camisa do Flamengo. E não é para qualquer um você chegar a 300 jogos com a camisa do Flamengo e tendo, entre aspas, a idolatria. Para muitos ele é ídolo, aí é algo pessoal. Para você
Eu considero o ídolo, sim, pela forma que ele vem conquistando, pela forma que ele conquistou títulos. Eu considero ele ídolo do Flamengo. Não é meu ídolo pessoal, tá? Mas eu acho que ele pode estar, sim, ali na galeria de jogadores importantes que vestiram a camisa do Flamengo. E essas reviravoltas, isso mostra muito pela força mental. Porque até ontem, antes do jogo do Vasco, a torcida do Vasco comprou apenas 5 mil ingressos para o setor sul, que é o setor destinado apenas para a torcida vascaína. E o setor norte, destinado à torcida rubro-negra, já estava esgotado desde terça-feira. A ver como será essa venda de ingressos a partir dessa sexta-feira. Galera, vamos lá. Para esse jogo de domingo, o Leonardo Jardim, como eu disse na minha introdução, não tem Arrascaeta, Paquetá e Carrascal. E aí, o que ele pode fazer para montar o meio de campo dele? Vamos lá, os dois volantes, para mim não tem dúvida, Everton Araújo, Jorginho, beleza. E na meia ali, para fazer a função que o Arrascaeta faz na ausência desse jogador? Beleza, poderia ser o Paquetá, também lesionado. Poderia ser o Carrascal, suspenso. E aí, o Jardim ele tem 3 opções. De La Cruz, jogar nessa função, inclusive função que ele já fez nos tempos de River Plate e também seleção uruguaia. Saúl também já fez essa função nos tempos de Atlético de Madrid. E aí a terceira opção é o Luiz Araújo, que fez já essa função nos tempos de Felipe Luiz. Eu confesso para vocês que a minha primeira opção seria o Luiz Araújo, mas mudei de ideia após conversar, resenhar, pensar. Acho que de fato o De La Cruz mostrou que, embora não esteja e nem vá viver o seu auge fisicamente novamente, mas é um jogador que pode iniciar a partida nessa função e de repente performar ali por pelo menos 60 minutos. Bota aí o primeiro tempo mais 15 minutos do segundo tempo. Depois você pode botar o Saúl, até mesmo o Luiz Araújo. Então, eu começaria com o De La Cruz. E aí, o meu time para domingo seria Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, De La Cruz. Na ponta direita, Gonzalo Plata. Na ponta esquerda, Samuel Lino e Pedro centralizado. Esse seria o meu time para domingo. Vocês concordam, discordam, prefere Saúl, prefere Luiz Araújo ou tem uma outra opção? Pode comentar aí, faço questão de ler o máximo de comentários possíveis em relação a isso, porque eu confesso que eu estou curioso para ver o que o Jardim vai fazer. Tem treino nessa sexta, tem treino no sábado e ele vai definir o que vai fazer. Só para vocês terem noção, olha a quantidade de desfalques que o Flamengo tem para essa posição e mesmo assim o Jardim ele tem mais 3 opções. O Clube de Regatas do Flamengo continua monitorando o mercado da bola com atenção total e tem como uma de suas maiores prioridades a chegada de um novo centroavante para fortalecer o elenco. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o nome que aparece com mais força neste momento é o de Igor Jesus, atacante que atravessa uma fase muito positiva e vem chamando a atenção pelas boas atuações recentes. O rendimento consistente do jogador, somado aos números expressivos dentro de campo, fez com que ele passasse a ser observado não apenas por clubes brasileiros, mas também por equipes do exterior. Mesmo diante da forte concorrência e da complexidade natural de uma negociação desse porte, o Flamengo segue determinado a avançar e busca encontrar a melhor forma de concretizar a contratação. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra trabalha com a ideia de uma compra em definitivo, deixando em segundo plano qualquer possibilidade de empréstimo. A intenção inicial é oferecer um vínculo de 3 temporadas, apostando em um projeto esportivo competitivo e atrativo para convencer o atacante a vestir a camisa rubro-negra. Internamente, existe a convicção de que Igor Jesus reúne características importantes para suprir necessidades do atual elenco, principalmente pela força física, presença diária, capacidade de finalização e intensidade nos duelos contra defensores adversários. O técnico Leonardo Jardim acompanha de perto toda a movimentação e vê com bons olhos uma possível chegada do atleta. Na avaliação da comissão técnica, o atacante se encaixa no estilo de jogo da equipe por oferecer mobilidade, forte participação na pressão pós-perda e também versatilidade para atuar tanto como homem de referência quanto contribuindo na construção ofensiva. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Igor Jesus será um bom reforço?
Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.